Pessoal, bom dia, bom dia. Como é de praxe, da Marcos. A gente vai iniciar mais um episódio do nosso Café Histórias Podcast. Eu tenho o privilégio de contar com a presença do seu Chico Mendes. Seu Chico, obrigado por aceitar esse convite. Como eu sempre costumo fazer, eu vou apresentar a mesa. Você tem um café, tem um suco com leite. Aqui tem um cuscuz aqui, ó. Fiz um cuscuz no meio do seu aqui. Tem um melão, tem um bolo, pão de queijo e as frutas. Tem água também, para você ficar à vontade. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de participar com a gente do nosso podcast. E pode dar um bom dia para a galera e sejam bem-vindos a mais um Café Histórias Podcast. Bom dia, Valdo. Bom dia, Andressa. Com muita alegria nós estamos aqui nesse domingo de manhã. Eu posso dizer que você me venceu pela simpatia, pela educação e pela insistência. Isso é mérito seu. E não seria diferente, a gente é bastante acessível a todos que nos procuram. Sim. Estamos muito felizes de estar aqui, prestigiando esse canal teu. Obrigado. Sinta-se à vontade. Bota tomar um café, Já bota o cafezinho aqui, já vou botar o cuscuz. Eu gosto de ir conversando em comércio. O pessoal fica meio com vergonha, eu não. Deixa eu perguntar para o senhor, assim, igual eu comentei, O intuito desse projeto é que as pessoas conheçam e se aproximam um pouco mais do senhor, Como o senhor já comentou, o senhor é uma pessoa bem acessível. A gente entende na correria do dia a dia, às vezes nem todo mundo consegue ter essa acessibilidade. A gente tem que estar correndo, tem que tentar se organizar. Mas a gente vê assim que o senhor é uma pessoa acessível, comunicativa, o senhor recebe as pessoas. Da última vez que eu parei para conversar com o senhor, para convidar de novo, parei lá na frente da câmara, estava até chovendo, eu estava vindo de moto de serviço, eu estava parado lá, eu parei, voltei, falei com o senhor, sou super educado, falou comigo super bem, o senhor quer já um pouquinho? Daqui a pouquinho eu já vou servir. E aí o senhor falou, não, fala com a Ana, que na correria eu não vou conseguir falar, mas você tenta marcar com ela, vê a agenda certinho lá. E a gente foi tentando falar, até que deu certo, Mas assim, para as pessoas que não têm muito essa convivência, outras pessoas conhecem o senhor bem, Eu não tive esse privilégio, só de algumas pessoas comentando como que foi a trajetória do senhor até hoje, no dia de hoje, Mas eu queria que o senhor abrisse mais um pouco ainda a sua vida, Contasse pra gente assim, como que foi a infância do senhor aqui, se o senhor nasceu em Diamantino, o senhor é diamantinense mesmo? Bom, a vida do Chico Mendes é simples. Eu sou nascido nessa terra e tinha aqui uma filosofia que eu acho da mais interessante do mundo, que eu implantei ela e tenho com meus filhos, que a maior herança que você pode deixar a sua filha, que há poucos minutos eu vi ali, acredito que vocês devem valorizar, chama-se educação. E não é diferente de nós aqui, de Diamantino, aonde a gente valoriza muito a educação. Eu perdi meu pai muito jovem. Eu tinha 13 anos quando o perdi. Aos 14, fui para Cuiabá. Nem terminei o ginásio aqui, já fui terminar o ginásio em Cuiabá. Também não terminei em Cuiabá o meu segundo grau. Aí eu tive uma temporada em Brasília, passei por um período em Belo Horizonte. E depois acabei parando lá em Minas Gerais, lá numa cidadezinha. Naquela época ela tinha por volta de 35 mil habitantes, chamada Viçosa. Com certeza uma das melhores universidades do país, em vários cursos. Naquela época era agrária, em especial a medicina veterinária, com quem eu me identifiquei desde menino. A minha infância passava exatamente aqui nas fazendas. Fazenda do meu pai, aonde os 3 meses que nós tínhamos no final do ano e o mês de julho, concentrava-se em passar na fazenda, na lida do gado, que é aquilo que eu gostava de fazer quando tinha um intervalo de escola. E aí fui acabar estudando lá em Viçosa, Minas Gerais, onde me formei em medicina veterinária. De lá voltei com a minha esposa Jaqueline, que ela é mineira. O senhor conheceu ela lá então? Conheci lá. E eu trouxe 2 diplomas. Eu trouxe o de veterinário e trouxe no colo uma menininha chamada Paula, que era minha filhinha. Ela nasceu lá em Viçosa, Minas Gerais. E daí, na vida cotidiana aqui, fazenda, montei a Procria, 2, 3 anos depois que tinha chegado aqui. Depois que você chegou aqui? Depois que eu cheguei aqui, aonde eu conciliava
o trabalho das fazendas e o trabalho da procria. E aí a vida foi crescendo. Veio uma oportunidade, um dia fizeram um desafio de me tornar prefeito. Os amigos convidaram, foi uma eleição muito disputada, acabou que virei prefeito, ainda muito jovem, eu tinha 33 anos de idade. E a minha idade? Fiquei exatamente ainda 8 anos, porque acabou vendo uma reeleição no meio do caminho. Nesse intervalo, administrei a faculdade e uma parte da fazenda, porque eu cuidava exatamente da parte pecuária, enquanto a minha irmã, o meu cunhado da parte de agricultura. E aí acabei tendo a oportunidade de conseguir um feito que eu acredito que foi histórico. A família, quando conseguimos transferir a UNED, que era da iniciativa privada, e veio aqui culminar e transformar na atual UNEMAT hoje. Para nós isso aí, eu acredito que para Diamantino foi um grande feito. Passaram 16 anos, eu nunca tive vontade de voltar a ser prefeito, e chegou no ano passado, novamente eu tive um desafio. E hoje nós estamos responsáveis, ou tentando ser responsável, acredito que nós vamos ser, por todos vocês. Sim. Porque um prefeito, a primeira consciência que ele tem que ter, Walter, tá? É que ele não é prefeito de quem votou. Ele é prefeito de todos. Cabe a ele não agradar aqueles que votaram. Cabe a ele agradar e ser responsável por todos que estão sobre a sua guarda, no caso. Fazer o bem feito geral, né? Com certeza, tá? Sem olhar a quem é essa nossa função, e vamos cumprir com toda essa exatidão, com essa firmeza. Queremos ser um prefeito que venha estar sendo justo, sim, com todos, e que corresponda à expectativa de cada diamantinense, que tenha votado e que não tenha votado. Top demais. Achei muito massa essa reprise que o senhor deu aí. Agora a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais. Eu quero extrair um pouquinho mais da história do senhor. Perfeito. Assim que o senhor comentou, né? O senhor deu uma reprise já bem superficial pra gente, para as pessoas entenderem como foi um pouco a trajetória do senhor até aqui. Eu queria ouvir do senhor assim, como que o senhor lidava, como que o senhor conciliava essa parte do estudo, né, com a família do senhor, e como que o senhor fazia, tipo, igual você comentou, que na época que a gente tem ali dos períodos de férias, que o senhor sempre estava na fazenda, com a criação ali de seus pais, como que foi pro senhor, assim, como que foi a educação, a criação, a comunicação do senhor, com sua mãe, com seu pai? O senhor falou que o senhor perdeu seu pai bem jovem, eu acho que o meu perdi, eu tinha uns 14 anos também. Olha, aqui em Diamantino era comum, tá? Nós tínhamos uma vida muito tranquila, eu tive uma infância como todas as crianças à época, tá? Não é igual a de hoje, viu, Walter? Tá? A gente brincava na rua, tinha-se muito mais liberdade que se tem hoje. O senhor brigava na escola? Não brigava. Eu não tenho no meu histórico dos meus 57 anos, um histórico nenhum de briga. Tá? Eu acredito que já tem esse espírito conciliador de longa data. Nos meus 57 anos eu não tenho histórico de briga. Tenho histórico de convivência com bons amigos, amigos de infância. Hoje eu os encontro na cidade, né? E eu sempre digo para a assessoria, muitas vezes de comunicação, a Ana, que anda comigo o tempo todo, não, esse aqui foi colega de escola. Tá? Eu não me lembro qual a série, mas esse aqui foi colega de escola. E isso eu tive muito forte. Embora eu saí daqui, como disse para você, jovem, né? Eu fui estar fora de Diamantino já com 14 anos, onde eu terminei a 8ª série lá em Cuiabá. Portanto, a convivência aqui era basicamente escola, brincadeiras à noite, na rua, como todos os jovens daquela época faziam, e as férias eram muito comum, tá? Passava a semana na fazenda, só vinha para a cidade aos finais de semana. E isso me tornou alguém muito forte, muito ligado ao meio rural, que eu sempre não tenho vergonha de dizer que essa é de fato a minha origem. Eu brinco dizendo que eu venho de uma geração lapidada a machado. Naquela época nós não tínhamos tanta motosserra. Na minha época, eu acho assim que a minha adolescência, a minha infância foi basicamente isso aí também. Eu lembro que a gente saía assim, se eu chego na rua assim, meu pai, a gente tinha horário até pra sair, e a hora que a gente ia criar no interiorzinho do Maranhão, bem pequenininho, chamado Olho d'Água Seco. E assim, era uma época que a gente tinha muita diversão, a gente brincava muito, Semana Santa, era aquele alvoroço pra chegar a Semana Santa, pra gente ter ali uma semana pra brincar. E assim, eu não tive muito contato com a parte assim de lavoura assim, do Alto nem pra cá pro Mato Grosso.
Que lá para nós era menor um pouco. Né? Era a plantação de feijão, a plantação de milho ali, a plantação do arroz, que era já para o alimento, né? Plantava já para alimentar a gente mesmo. Perfeito. E assim, na época a gente fazia tudo braçal mesmo. Era tudo no braçal. Desde a limpeza da preparação do solo, que a gente também não trabalhava com a parte de adubo, esse trem. Era só na juquira que falava o broc, que a gente fala o broc, que é quando a mata está um pouco virgem. A gente faz o broc, toca fogo, aí faz a coivara. Na época a gente plantava, né? Quando veio surgir, vou falar o nome, não sei se o senhor conhece, que é a matraca. Sim, conheço. Eu já tive minha época. Já trabalhou com essa máquina. Não cheguei a trabalhar, mas isso até o tempo atrás era muito comum. Muito comum. Assim, a gente plantava com ela, só que ainda tinha outro meio de planta que a gente usava que ainda era mais antigo, que era o chacho. Isso eu não conheço. O chacho, ele era feito um ferro, era cortado a ponta, e aí ele fazia tipo uma forma de um coração, assim. Um coraçãozinho, aí que na veia um cabo, a gente colocava o cabo e ele ficava meio torto. Que era pra gente ir cavando a terra e jogando a semente contada. Ficava com a cumbuquinha, uma cabaça amarrada na cintura. Olha que interessante. E assim, lá em casa, o pai fazia, a única coisa que a gente plantava era o milho. Porque para plantar o arroz tinha que ser em grande quantidade. A gente fazia a linha, né? O pai plantava 4 linhas de arroz. Tudo no chacho. Então... Olha, Valdo, tá? Eu tive um período, tá? Muito interessante lá em Minas Gerais, tá? A gente considerava que o Mato Grosso, naquela época, era um estado longe. Mas era o contrário. A tecnologia que tinha aqui, não encontrei lá. Que já estava bem mais avançado. Em Minas Gerais, eu vi em várias fazendas, em vários sítios, carro de boi. Mas não era um carro de boi que estava encostado lá para ser uma relíquia, uma coisa da familiar. Eram utilizados de fato do arado. No arado ou então para transporte de cana, já que a região é forte em pecuária leiteira. Então assim, eu vi isso com muita frequência. Eu vi isso com muita frequência que muitos sítios que eu fui, ainda menino, porque essa época eu estava com 18 anos, estava recém entrando na faculdade, tá? Aonde não tinha geladeira. Lá na minha época também já não. E se conservava a carne, principalmente de porco, dentro da gordura naqueles galões de zinco e de E a carne de gado já salgava ali, já botava no sol. Com certeza, porque não tinha esse recurso. Eu lembro que quando eu nasci, quando eu já vim estar adolescente, assim, meus de 9 para 10, 11 anos ali, já tinha energia, mas assim, televisão, tinha na casa da minha tia, e a gente juntava a galera, assim, ficava aquela fila assim na porta, assim, assistindo, que não tinha. Só que a escassez de energia a gente tinha, mas quando faltava, às vezes caiu uma banana, não tinha quem ligar. Tipo, se ligar, o cara ia de moto na outra cidade, aí pedia, falava que tinha caído. E a gente ficava, tipo, 15, 20 dias sem energia. Perfeito. Então a energia era um luxo, antena parabólica, quando veio surgir pra lá. Então tinha umas casas específicas de umas pessoas que ela tinha um patamar mais elevado que a gente, que já tinha TV ali. Naquela época a TV, não sei se você vai lembrar, aquela TV grandona. E ainda colocava, ela era preta e branca, aí comprava uma tela azul. Colorida, né? Geralmente com 3 cores, né? Com 3 cores. Vermelho, azul. Vinha mais o azul, assim, meio vermelhado, assim, que era pra dar uma cor, disse que era TV colorida, que o cara era pior, mas o ficava feio demais. Então isso significa que não é muito diferente daqui, tá? Mesmo que você tenha 33 anos, tá? O que você assistiu lá posterior daqui era a realidade de Diamantina, e essa era a realidade de muitos, né? E aí, tipo assim, hoje as pessoas não vêem muito isso, né? Hoje a facilidade tá muito mais tá acessível, né? E a gente pega a criação assim, mas que eu falo pro senhor assim, é igual você falou. Naquela época, a gente era lapidado no machado, né? A educação. Meu pai, ele não abria mão de um café da manhã, senhor. Mas isso é interessante. Tipo assim, para nós... almoço com a família, reunião... Assim, o almoço, ele até que não tanto, mas o café da manhã... Todo mundo tem que estar junto. Todo mundo. Se fosse sábado, domingo, feriado, ele falava, eu não quero saber não. Lá era assim... Quando a gente veio ficar mais adolescente, meu irmão, nós saía pra rua, né, caçar namoradinha ali, chegava tarde, ia pra festa, chegava ali 2, 3 horas da manhã, 6 horas a gente tá de pé. O compromisso era compromisso. Ele falava, se você chegar em casa 5 horas, não tem nada a ver, só que 6 horas tem que tomar café. Mas a realidade desse Diamantino que eu vivia aqui foi essa, era muito tranquilo, tá? E aí a vida foi circulando, né? Você acaba... O que levou o senhor a sair daqui de Diamantino para ir para Cuiabá? A necessidade e a vontade de fazer medicina veterinária.
Essas idas e vindas à fazenda ainda menino, tá? Mostrou que o caminho era aquilo, que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu nunca tive dúvida do que eu queria. Tá? E no Mato Grosso, naquela época, não existia faculdade de medicina veterinária. Aqui não tinha. Não, não tinha. A faculdade de medicina veterinária só existia no eixo Minas Gerais, Rio, São Paulo e sul do país. Então não tinha outra alternativa. Eu fui estudar numa cidade que era 2.000 quilômetros daqui. Isso significava que pegava um ônibus de 36 horas, 40 horas quase. É igual daqui para o Maranhão. Para poder vir em casa. Quando tinha momento de greve, que a faculdade... Eu estudei em escola pública, eu fiz uma faculdade pública. Então, às vezes, tivemos situações em que a faculdade entrava em greve. Eu ficava lá 3, 4 meses esperando se ela ia ou não voltar. E quando voltava, não raras vezes, tinha que voltar na semana seguinte porque a greve tinha terminado. Então, assim, eu estudei com uma certa dificuldade. Mas, ao contrário, isso me deixou, foi forte. Me deixou cada vez mais consciente de que é com dificuldade que se consegue as coisas. Você, no início aqui, até que antecedia a nossa conversa, você mostrou a dificuldade que você teve para montar aquilo que era um sonho. Tá? Desde equipamento que não funcionava, um celular que não gravava direito, e hoje você já está com algo que talvez não é o que você queira, mas é um bom início para alguém que se esforçou. E na vida minha nunca foi diferente disso. Sempre foi com muita luta, muita determinação e muita vontade de vencer. Essa faculdade que o senhor fez, o senhor é formado só em técnico veterinário ou tem outras formações? Não, sou formado em medicina veterinária, somente. É medicina Tenho alguns cursos de especialização, mas geralmente é na área de medicina veterinária. Como que foi esse trajeto do senhor nessa faculdade? O senhor estudava, o senhor morava perto, ficava alojado na faculdade? Não, na verdade, naquela época, tinha colegas que moravam na faculdade, mas eu morava na cidade, a cidade era uma cidade pequena. Tá? Geralmente, estudante no interior de Minas Gerais, monta-se república, eu passei por algumas repúblicas, que isso também é uma segunda faculdade. Por quê? É numa república que você passa a aprender a conviver com as pessoas diferentes. E tem muita diferença. E aí você vê e corrigir, inclusive, as suas falhas. Tá? Essa convivência, na verdade, me fez crescer. Eu diria para as pessoas, e hoje eu falo, incentivo a todos que façam uma faculdade, é no sentido de que é ali a grande escola da vida. Ali é o período de transição que você vai estar indo para a vida profissional a partir dali. Hoje a situação é mais difícil, mas naquela época era muito marcante a faculdade. A graduação naquela época era muito cobrada. E eram poucos que conseguiam chegar. Só em falar assim que o meu filho está fazendo uma faculdade naquela época para um pai já era um... Era um motivo de muita alegria. Porque já era difícil o senhor entrar aí. A gente pode parar para analisar assim, se eu sair daqui de Diamantina, se eu ir em Minas Gerais fazer uma faculdade, como que não fica a cabeça do pai, né? Meu filho tá lá. Eu tento imaginar assim, como que ficava a mente da mãe do senhor, assim, que mãe é sempre mais próxima da gente. Mãe é sempre mais próxima. Eu falo isso porque eu tenho a minha... E no meu caso, especificamente, só tinha mãe, né? Então, na verdade, eu tinha uma mãe e pai figura da mãe. Né? E aí tem a questão do abrir mão, que a mãe, ela é pra gente, ela é um ícone, ela é uma imagem ali, que ela tá sempre próxima da gente. E quando a gente se afasta, eu saí de casa, minha mãe me teve, fui criado com meus avós, que aí foi meu avô que faleceu, que eu tinha 13 para 14 anos. E aí, a minha mãe, a gente tem uma proximidade, mas não tanto, eu tenho mais com a minha avó. Só que, como eu saí de casa um pouco jovem, né, eu saí de casa com 17 anos para trabalhar. Mas a gente já sempre trabalhou na Juquira, na roça. Mas você não tinha um ganho, você não tinha E eu sempre fui um cara muito sonhador. Né? Eu sempre tive muita ambição de querer ter as coisas, de poder, eu tenho que trabalhar para me ter isso, eu tenho que fazer isso. Então eu saí do Maranhão com 17 anos, fui pro Pará para estudar, que aí foi quando fui morar com a minha mãe, né? Minha mãe e meu padrasto, que para mim é meu pai. E assim, entrei na escola técnica, tive que fazer uma prova. Hoje não, o cara escolhe, eu quero fazer tal curso. Aí ele faz um curso ali, ele já entra, já vai direto naquele curso. Né? Lá no Pará não, tinha o ensino regular, que é o ensino médio. Você tinha que fazer uma prova para ver se você estava apto a fazer um curso técnico. Interessante. Né? E aí você tinha a média de nota para poder fazer a avaliação para você poder passar. E aí eu fiz a prova, passei para técnica informática, comecei a estudar, só que aí não tinha emprego, porque a gente morava próximo à capital. Então morar próximo à capital, o nível de graduação que qualquer empresa, qualquer microempreendedor pede,
ele tem que ter um curso, uma qualificação para tudo. Verdade. Então eu fui sair de lá e fui morar em Paragominas para trabalhar, para mim poder começar a ter minhas coisas. Então eu fico assim, voltando assim o tema do senhor, assim, a gente tá aqui, a gente tá perto da mãe, a mãe tá sempre ali protegendo, você tá gripado, a mãe tá ali com um chazinho, você tá meio ruim, tá triste, a mãe olha pra gente e já sabe. Né? Eu já fico imaginando assim, como que era, pra mim já foi difícil, pra mim na minha época ainda tinha um telefone, como que foi pro senhor essa época? De o senhor estar aqui, viajar... Na verdade, essa dificuldade sempre teve, mas eu encarava com muita tranquilidade, porque para mim o objetivo maior era o foco em terminar o curso de medicina veterinária, que era um sonho de menino. Né? Então eu encarava aquela dificuldade da distância com muita simplicidade. Eu só vou em casa a cada 6 meses, ponto final. Né? Mas aí os tempos vão acabando lapidando. Tá? A oportunidade de ser prefeito pegou alguém que já tinha uma estrutura emocional fortalecida, por ter convivência fora daqui. Eu acredito que a faculdade que eu fiz de medicina veterinária é que me deu respaldo, inclusive, para ser prefeito. Essa dificuldade que eu tive contribuiu para isso. Tá? E inúmeros projetos foram feitos aqui na época do prefeito no primeiro mandato. Tá? Tudo que se realizou aqui de bom, acredito que um pronto atendimento aconteceu naquela época, a tão sonhada 364, que não é do seu tempo, aconteceu naquela época que eu estava prefeito. Tá? As escolas que vieram para cá, hoje aqui em Diamantino, eu acredito que é muito bem servido de escola, a própria faculdade, a própria UNEMAT, a própria UAB, que já é um curso que já vem há muito tempo, e nós vamos fortalecer para dar oportunidade para jovens igual a vocês, que passaram por dificuldade até para fazer um ensino técnico, que você colocou muito bem aí. Então, assim, essa oportunidade de prefeito é que talvez tenha me engrandecido, me tornado fortalecido e vendo que posso dar o que tenho de melhor para as pessoas. E isso me deixa muito satisfeito. Ainda ontem, eu pensava, nós estávamos num evento muito importante, foi o Dia do Trabalhador, êxito completo, tá? Sucesso absoluto. Porque quando se pergunta o que é trabalhador, Valdo, a resposta é muito simples. Você tem que inverter a pergunta e dizer quem não é. Porque você, seu caso, eu vejo você só correndo de um lado para cá, pelo menos às vezes que você falou comigo, você estava voltando de um serviço. Então, trabalhador somos todos nós. É até uma injustiça ter o 1º de maio como Dia do Trabalhador. Como é uma injustiça muito grande o 2º domingo de maio, o Dia das Mães. Viu, Andressa? Porque mãe é todo dia. Todo dia. Tá? A verdade devia ser 364. Dia das Mães e deixar um dia para ela descansar. Isso seria o razoável. Então, o Dia do Trabalhador é dia de todos nós. Principalmente no meu caso, que eu sempre brinco, tá? Alguém diz assim, você tem um hobby? Eu não vejo você jogando futebol, eu não vejo você jogando vôlei, basquete. Eu falei assim, eu tenho um hobby que se chama trabalho. Portanto, 1º de maio foi uma bela homenagem que eu fiz para mim mesmo e para todos nós diamantinenses que gostamos dessa terra. Foi top, aquele lá foi top demais. Igual eu tava falando assim, a gente vê, o senhor comentou em relação da correria de trabalhador. Eu saio da loja 6 horas. 6, 6h30, 6h20. E eu estudo na Unemat também. É? Você está fazendo o que no Unemat? Faço educação física, 5º semestre. Educação física? Nossa. E a Andressa faz administração. Na Unemat também? A Unemat, na verdade, é um sonho antigo que nós tínhamos. A Unemat, naquela época, ela era um NED, uma faculdade que veio para cá por um sonho da família, principalmente do ministro Gilmar, de trazer educação para o povo dele. Porque o Gilmar, ao contrário do que as pessoas pensam, saiu daqui tão jovem quanto eu, ou mais jovem, porque Diamantino, na época dele, a educação era limitada. E olha onde chegou. Escola e olha lá. Então ele, acredito que esse esforço de trazer naquela época o NED e transformá-la no que virou, aqui ficou um centro de referência do curso de Direito, de Administração, de Educação Física, de Turismo. E isso certamente para nós é motivo de muita alegria. E aí, advindo a chegada da faculdade e transformando em Unemat, que hoje está oportunizando você a fazer Educação Física, oportunizando a Andressa a fazer Administração, certamente para nós sentimos corresponsável por essa oportunidade que vocês estão tendo. Isso para mim
é motivo de alegria. Porque eu acredito que uma herança que o pai dá para o filho, que nunca ninguém vai tomar, Walter, nunca ninguém vai tomar, se chama educação. É isso aí, meu pai falava. Então você tem que investir. Investe em educação. Muitas vezes o pai chega e fala assim, será que eu dou uma moto? Será que eu dou um carro? Será que eu dou para o meu filho? Será que eu dou um presente no final de ano? Não. Faz ele estudar. Faz ele estudar, porque é a maior herança que você vai deixar para os seus filhos. Eu sempre brinco o seguinte, a única herança que você leva para o túmulo e ninguém consegue tomar é o conhecimento. Portanto, você está de parabéns, conclua seu curso de Educação Física, fico muito feliz de ver isso, conclua seu curso de administração, Andressa, tá? Porque isso aí são coisas que certamente ninguém consegue tomar. O senhor comenta assim, você vai falando assim, eu vou lembrando tudo assim, as conversas que eu tinha com meu pai, assim, trocar ideia. Lá em casa ele incentivava muito a gente a estudar, né? Eu tenho a minha irmã, né? Tem a Samara, tem a Keila, tem a Eli, tem o Marcos, né? Tem meu irmão Denilson, tem a Isabel, tem o Cauã. E é assim, todos nós podemos falar assim, a gente teve a oportunidade de estudar. Né? Eu tenho duas irmãs, que são os pilares para nós, que são as mais velhas. Né? Que é a Samara e a Eli, que faleceu de Covid. E a minha irmã Eli, o foco dela era só estudar, ela ficava em casa só estudando. O negócio dela era fazer comida e estudar. Fazer comida e estudar. E o pai, ele falava pra mim assim, quando a gente tava lá, ele falava assim, meu filho, vocês têm que estudar, moço. Cara, você tem que estudar, porque, olha, trabalho em roça não é serviço pra vocês, não. Só que aí, como que ele incentivava nós a estudar? Ele deixava nós livres. Vocês vão pra escola. Aí ia pra escola. Ah, tá aprontando, não tá estudando, não tá prestando atenção. Dá serviço. Aí levava nós pra Juquira, rapaz. Aí nós na Juquira, dentro daquele pastozão, rapaz, o sol rachando, menino, maribonde. E a força pesada, rapaz. Ele falava, e aí? E era assim, ele pegava um eito e nós tínhamos que ir junto. Não tinha como ele ir e voltar no dele, não, voltar no nosso, não. Era ele no eito e eu e meus irmãos assim. Vamos. E aí quando a esposa dele adoeceu, que foi minha tia, como que ele transformou nós, tipo assim, pra fazer comida. Ele falou, cara, um homem ele tem que saber fazer comida, ele tem que saber fazer o trem pra ele comer. Perfeito. Porque você vai ficar todo tempo, se não tiver mulher pra fazer comida, vai passar fome. Então, quando a minha tia adoeceu, que era a mãe do meu irmão, todo dia era o dia de um fazer o almoço. Ele falava, o café da manhã ele nunca abriu mão. Acordava cedo, fazia o café, nós tomava café. E aí um dia ficava meu irmão pra fazer o café, fazer o almoço, e no outro dia era eu. Mas enquanto um ficava em casa pra fazer o almoço, outro tava na Juquira. Então, e assim, e de noite nós íamos pra escola, do ensino médio. Perfeito. Então, assim, ele falava, e aí ele com muita luta, comprou uma casa na cidade, botou minhas irmãs pra estudar. Meu irmão foi pra estudar. Eu não vou mentir não, já não fui muito de estudar não. O negócio depois dos 14, 15 anos era só festa e... Só que bebedeira, ele comecei a beber acho que com meus 16, 15 anos. Minha avó não aceitava, né, que ela falava que a gente não tinha idade pra isso. Mas assim, algo que a gente, quando eu comecei a beber, minha avó não abriu mão, e ela nunca, até hoje ela não abre mão. Ela sempre falou, resenha, se vocês vão beber, meu filho vai beber aqui em casa. A gente tá bebendo, ela tá na cozinha, frita um trem, frita outra coisa, nós bota o som, bebe, amanhece o dia. Ela fala, porque aqui em casa vocês botam a música que vocês quiserem, vocês escutam o que vocês quiserem, eu tô não aqui. Não tem confusão, não tem briga, né? Se já dá um piseirinho, ela já desliga o som, o cabo de vassoura já come igual pra todo mundo e todo mundo apanha e fica quieto. Então, assim, quando o senhor fala dessa parte de educação, incentivo dos pais, eu acredito assim que até hoje tem muitos pais que eles tentam incentivar, né? Só que hoje tá, querendo ou não, se a gente for parar pra analisar, tem muitos aí que tá muito largado aí em relação tipo de pai pra filho. Tá muito liberado. Na minha época era mais difícil, só que assim, o pai brigava, mas tinha um couro grosso para apanhar. Naquela época você apanhava ou em casa ou na escola, um dos dois. Na verdade, Valdo, os tempos mudaram e você tem que, de certa forma, moldar-se também. Sim. Né? Eu acredito que, eu nunca vi falar que alguém ficou distorcido na vida porque apanhou de pai e mãe. Também muito não. pelo contrário, tá? Eu vi muitos casos que se acertou fazendo isso. Mas talvez hoje tenham formas mais adequadas. Tá? Hoje, o seu filho ou a sua filha quer que você dê oportunidade, que os pais muitas vezes não faziam, de ouvi-los. Nem Sim. que eles não estejam certos, tá? Nem que eles estejam errados. Mas o fato de você ouvir, se você ter paciência de ouvir, de repente você pode tirar de um trilho que poderia ir para o mal.
Eu acho que os tempos hoje, os tempos avançaram, tá? Os tempos avançaram e nós pais, tá? As mães, tem que ter a seguinte consciência, tá? Conversar nunca exaure. Nunca vai deixar de fazer, ou vai fazer mal a alguém. Então, novos tempos da educação, porque a informação hoje, tá? Se o pai não dá, na primeira esquina o filho pega, tá? Uhum. Então é que é melhor que ele veja da forma correta, pelos pais e pelas mães, do que pelo primeiro colega, ou pela primeira colega, ou do menino que é mais espertinho na escola. Portanto, são coisas que eu acho que hoje os tempos modernos ensinaram. O diálogo é a coisa mais importante que tem. E você jovem, você com 33 anos, ainda tem muito aqui aprender. Porque se nos meus 57 anos eu digo que eu não sei nada, você com 33 pode ter certeza que você tem muito a aprender. Sim, tem então espaço eu digo que isso para mim já é... Eu digo que a idade é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Se você começar com 57 anos, igual eu tenho, pensar como velho, tá? Daqui a pouco eu vou estar pensando com uma idade de alguém de 90. Mas eu não. Tá? Na minha ideia, eu tenho as coisas como... Eu sou progressista, eu acredito em tecnologia. Eu acredito que essas coisas só vão mudar através da tecnologia. Não adianta ir contra a inteligência artificial. Ela veio para ficar. Não adianta ir contra um celular que eu não tive quando era menino, nem quando era universitário. Agora não. Você vê uma criança com 3 anos já manuseando um celular. Então você tem que moldar-se ao tempo. E os pais e as mães, e agora, tem que se encaixar nesse modelo. Esse modelo. Eu só vejo uma forma de mudar Diamantino: a educação. E nós não temos que pensar em educação, Ovaldo, e nem para Andressa, que já estão na faculdade, um fazendo educação física e outro fazendo administração. Nós temos que investir na educação, é na atenção básica. É lá no início, na alfabetização. Não adianta hoje, nós vamos fazer analfabetismo zero em Diamantino. Então nós vamos sair pegando todas as pessoas que porventura não tiveram conhecimento no período novo e zerar. Muito bonito, eu acho que tem que ser feito. Agora, porém, se nós quisermos de fato um analfabetismo zero, nós temos que investir na educação de base. E é isso que nós vamos fazer. E isso que nós vamos fazer, quando sairmos daqui, vamos no Rio de Janeiro conversar com a Confederação Nacional do Comércio e trazer uma escola para cá, exatamente de educação infantil. Isso é acreditar. Aí essa escola já é realidade. Ela vai ser instalada lá no bairro São Benedito, num processo de negociação que nós estamos com a Prelazia, num terreno antigo que tem lá. E esse campo, o Piruzão, que é chamado, desde a época que eu era prefeito, vai ser transformado numa bela escola para atender as nossas crianças nessa fase inicial. Porque eu acredito que só consegue zerar o analfabetismo na nossa cidade se nós investirmos nos nossos pequenos. Rapaz, essa é informação inédita, né? O senhor nem falou informação inédita aí, falou da escola, já lembrei tudo. A gente sempre brinca o seguinte, tá? Eu tenho muita dificuldade de passar essa informação daquilo que não está acontecendo. Tá? Eu gosto de falar da Semana do Trabalhador quando ela já até aconteceu, aonde foi êxito absoluto. Eu gosto de denunciar uma obra quando, de preferência, ela já esteja iniciada. Para não gerar aquela expectativa que se fala do político. Político somente? Não. Só promete. Não é todo mundo igual. Eu, por exemplo, quando digo que vou fazer, só se um motivo de uma força muito maior não impedir que eu faça. Mas essa escola, por exemplo, já vai acontecer em Diamantino, tenho certeza, e vem atender exatamente as nossas crianças. Bonito demais. Uma informação inédita aí, vocês estão acompanhando aí. Eu ia perguntar para o senhor comentou bem no início lá, quando o senhor veio para Diamantino, que o senhor retornou para cá, que o senhor já veio com 2 diplomas, né? Pode falar 2 não, 3, né? Que o senhor veio com o diploma seu, trouxe a esposa e trouxe a filha. O senhor comentou assim que aí teve comunicação, teve contato, mas o que que trouxe os senhores mesmo assim? O que tocou assim? O que o senhor acha que motivou o senhor a entrar no campo político? Porque o sonho do senhor sempre foi trabalhar nessa área veterinária. Algumas pessoas chegam e dizem que herança familiar? Não. Mas o seu avô foi prefeito. O meu avô foi prefeito. Não fui eu. O seu pai foi prefeito. Sim, ele foi prefeito, mas não fui eu.
novas ideias, novos tempos, cada um ao seu tempo, meu avô no tempo dele, meu pai no tempo dele, e o Chico Mendes no tempo dele também. Mas o que me fez pensar isso é que eu tive que sair daqui para ir lá em Minas Gerais fazer uma faculdade. Eu tive que sair daqui, conhecer o mundo fora daqui. E porque dizia, por que não ter daqui a pouco uma faculdade em Diamantino? Para que as pessoas não precisam fazer aquilo que eu fiz, Waldo. Tá? Para que elas possam ter oportunidade na terra dela. Para que elas não precisem fazer o que fazem hoje, saindo de Diamantino para trabalhar em Mutum, para trabalhar em Lux, para trabalhar em Sorriso. Por que não trazer empresas para cá, como nós fizemos na época do Berdim e atual JBS? Isso é zelar o município. E todos esses motivos em conjunto é que me fizeram pensar em política. Eu sabia que eu tinha um potencial e podia contribuir para isso. E exatamente o que nós fizemos. Hoje, nós vemos uma JBS que eu vi o terreno. Eu assentei, eu ajudei a assentar o primeiro tijolo. Aí você vê um projeto desse aqui, que daqui a pouco vai matar 5.000 cabeças, gerando mais de 5.000 empregos. Poxa, será que isso não é um resgate do Diamantino? Né? Será que isso não é importante? Mas eu vou pedir um tempo para você aqui. Você me deixou secar a garganta. Quem sabe o intervalo para me experimentar o cuscuz, tá? Pode ficar à vontade, Diga. Rapaz, que interessante. Você vai querer provar um pouco aí? Vou querer experimentar. E aí, eu achei, cara, isso é muito massa, velho. Você não quer dar um tempo até para você... Não, tá de boa. Tá de boa? Não, você pode ficar à vontade aí, moço. Tá. Aqui é tudo no ao vivão aqui. Escolhe um pouco de ovo aí, porque eu sou pior que tio, tá? É. Isso, tiver bom, você fala. Isso, tá bom. Aqui é no ao vivão isso. Isso aqui é muito, muito comum lá, né? Ave Maria, isso aí é o que nós tínhamos, né? Quebrava o milho de manhã. Bom. Agora já tá mais, agora já vem em pacote. Na época eu botava no moinho de mão, assim, ó. Ia moendo milho pra poder fazer o cuscuz de manhã cedinho. Era uma briga todo dia, quem queria moer o milho outro dia. Uma coisa que nós tínhamos aqui, não se tinha o hábito de café da manhã. Tá? Nosso café da manhã era chamado na zona rural, nas fazendas, de quebra-torto ou tira-torto. Tá? O quebra-torto, na verdade, era comida mesmo. Sobrão. Tá? Arroz com carne. Tem uma bem peculiar que aqui, que é um escaldado. Na verdade, é fubá de milho cozido com ovo e, não raras vezes, galinha desfiada. Também era muito comum escaldado. E o mais tradicional, e que a família tenha esse hábito até hoje, principalmente o Gilmar, quando vem para cá, ele gosta muito, é o revirado. Revirado é uma carne moída, na verdade é uma farofa bem molhada, é uma carne moída, onde você coloca um pouco de farinha, bastante alho, tá? E você come aquilo tomando chá mate. Porém, não é esse chá que nós compramos no mercado aqui. Tem algumas regiões aqui de Diamantino, principalmente aquela do Frei Manuel, aonde no período de agosto você sai a coletar mate das árvores que tem e faz aquele chá. Portanto, de manhã é o revirado com chá mate coletado aqui nessa região. Chá natural. Eu até faço um desafio para as pessoas, tá? Consigam isso aí para experimentar. E muitas vezes só tenho o conhecimento que existe mate, aquele da caixinha vermelha, mate leão, nos mercados. Mas aqui em Diamantino, se você procurar as pessoas mais antigas, eles vão te mostrar a região que tem aqui, principalmente aquela do Frei Manuel, onde você colhe o que você quiser, principalmente no mês de agosto. Eu não sei a razão especificamente porque o mês de agosto, porque deve ter um motivo peculiar. Mas é o mate que nós conseguimos e usava naquela época. Junto com o revirado de carne moída. Meu avô era mais ou menos assim, você tava gripado, uma doença no trem, era um chá de casca de alguma árvore, uma folha de algum trem, um broto de alguma coisa. Hoje em dia já não tem muito mais isso. Ainda tem gente que ainda tem, a gente não pode falar que não tem, né? Tem muita gente que dessa época que mesmo ela tá vivendo agora, ainda faz, que tudo é a criação, né? Tudo as pessoas que vai passando aquele de geração para geração, mas no decorrer dessa troca de geração a gente perdeu muita essência, Uma coisa interessante até com relação à pergunta que você fez, por que motivou o Chico Mendes, um veterinário, que alguém quando me pergunta uma profissão... É que o senhor já tinha 3 anos aqui com a loja, né?
Quando alguém me pergunta uma profissão que eu tenho, tá? Eu digo o seguinte, tá? Plantamos lavoura por uma questão de herança familiar. Muito tempo fazemos isso. Sim. Temos uma pecuária que é minha paixão. Eu venho dali, é ali que eu fui lapidado. Tá? Eu, menino, montava bem a cavalo, tava. Hoje eu não tenho mais a destreza que tinha quando menino. Então, quando fiz veterinário, eu estava na hora certa. Como comerciante, eu tenho a Procria, que já vai para 30 anos, fez 30 anos em novembro, de loja veterinária. Né? Mas se você perguntar para mim do que eu gosto de fazer, eu diria para você que eu sou veterinário. Essa é a minha profissão, eu gosto muito. E hoje... Faz por amor, na verdade. Hoje, tá? A minha satisfação é de poder atender pessoas. Ver o olhar de uma criança de dizer muito obrigado por você ter voltado a trazer vida para Diamantino. Muito obrigado por você trazer para cá a esperança de dias melhores. Ouvir isso de uma pessoa que quer te agradar é uma coisa, Val. Mas ouvir isso de uma criança de 8 anos é motivo de muita alegria para mim. É motivo que ela começou a enxergar horizontes positivos para ela. Ela vai poder estudar na cidade sem precisar ir para fora. Ela vai poder morar aqui, fazer a família dela aqui, ter um emprego aqui, inclusive já mencionando, já está em pleno vapor a construção de usina de etanol, a usina de etanol. Então ela já tem aqui pelo menos 200 pessoas trabalhando. Aí vem uma demanda muito grande. Aonde nós vamos acomodar todas essas pessoas? O que nós temos que fazer para colocá-la? Em que lugar? Porque se não tiver casa, não tem como. Você e a Andressa logo vão ter vizinhos aqui, tá? Nessa mata do fundo aqui, a JBS comprou essa área e vai construir aí 2.000 casas. Você que estava no ponto final, você já vai ficar no centro, tá? Pode começar a pensar num pequeno comércio para você aqui no seu bairro, tá? Isso é oportunidade de emprego. Eu tenho vontade de mexer com o trem, mas... Então você acorda. Agora não... Ou quem sabe, vai enveredar pelo caminho da mídia, vai crescer também, que Deus reservou alguma coisa boa para você, eu tenho certeza. Então, essas casas vão ser construídas aqui, desse condomínio, saindo aqui do fundo, indo até a BR-364, a margem, aqui por trás, aqui no caso. A margem do Carimã. E isso acontecerá. Já está acontecendo algumas casas lá no bairro Buriti. Tá? Esse ano deve ser entregue algumas casas. Eu vi ele, é pé do Célia, né? É no Célia Regina Schmidt. Tá? Tem algumas casas que vão ser no antigo autódromo, que nós construímos um autódromo novo, indo no sentido Alto Paraguai, exatamente para aquela área ficasse disponível para a construção de 75 casas. Deus já vai abençoar que elas aconteçam o quanto antes. Portanto, isso são movimentos que acontecerão em Diamantino o mais rápido que a gente conseguir. Mas é a vontade de fazer essa cidade crescer, é a vontade de que as pessoas tenham oportunidades de emprego aqui, que eu me virei prefeito. Eu vou dizer que, mesmo sendo veterinário de profissão, eu estou prefeito hoje, não de profissão, mas de vontade de dias melhores por amar essa terra. E essa é a minha missão. O senhor fala, quando o senhor comenta assim, de voltar e de amar, o senhor foi prefeito do primeiro mandato, dois mandatos, né? Perfeito. Com 33 anos, a idade que eu tenho hoje. Cara, ele é novo demais, mas que mentalidade. Parando pra pensar que agora é mentalidade demais, mas... Aí é pressão na cabeça, eu acho que eu tinha endoidado, mas... Não. Ó, tem um ditado antigo que diz o seguinte, tá? Não tem frio maior que o cobertor. Se Deus sinalizou alguma coisa para você, é porque Ele tem certeza que você dá conta. Então, se Ele delegou para mim um município com 33 anos, é porque Ele tinha certeza que eu dava conta. E Ele é tão soberano e tão forte, que 16 anos depois, Ele sinalizou, volta. Volta porque você dá conta. Você dá conta de fazer mudar a história novamente dessa cidade. Fazer voltar o sonho de desenvolvimento. Fazer voltar para cá um Bertim que hoje é JBS. E já está acontecendo. Deus é tão justo que a usina de etanol, que vai gerar emprego, já está a todo vapor.
Então, eu tenho convicção de que nada nessa vida é por acaso. Tudo há uma razão para que ela aconteça. Até para que eu esteja aqui. Como eu brincava no início lá, tá? A sua inteligência, a sua insistência, o seu carisma. Eu disse para Ana, Ana, arruma um tempo para esse menino. Ele simplesmente ele é carismático e ele tem vontade de crescer. Se eu vou ajudar de alguma forma no podcast dele, eu tenho até medo de eu atrapalhar o seu público. Espero não perder, tá? Mas eu estou aqui na melhor das intenções. Fazer que daqui a pouco nós temos um estúdio apropriado, que você esteja a todo vapor naquilo que você está escolhendo como bom para você. E esse é o sonho meu. Porque eu me considero uma pessoa já resolvida na vida. Não tenho tudo o que quero. Mas que eu tenho o suficiente, eu gosto muito e zelo por ele. E que todas as pessoas se pensassem isso. Porque muitas vezes o ser humano, ele é ávido por coisa. Querer mais, querer mais, querer mais. E acabar esquecendo aquilo que ele já conseguiu. Que ele já tem. Tá? E eu já estou na minha fase do suficiente. E gostaria que todas as pessoas pensassem assim, vou conseguir o suficiente. Vou conseguir o suficiente para me educar minha filha. Eu acho que isso são coisas que o ser humano deveria pensar. Que eu já vi ela aqui, tá? Acabou de acordar. Depois você vai me apresentar. Ela acordou foi cedo, moça, aí não dorme não. De podcast ela acorda cedo, aí tem vezes que ela ajuda nós a preparar tudo aí, depois ela vai lá e põe o café dela lá. Oh, que legal. Oh, gostei do cuscuz, hein? O senhor comentou, quando o senhor assumiu, o senhor acha que esse chamado pela terceira vez, o senhor voltar para a política, voltar a ser prefeito da cidade, né? Eu sou muito jovem, 33 anos, né? Pegar esse município inteiro, querendo ou não, o senhor trouxe muito recurso. O senhor cresceu o Diamantino em 8 anos. Então a gente eu posso analisar assim, pelo que o senhor comenta, pelo que o senhor fala, né? Pelo que a gente viu, pelo que a gente tinha. No decorrer desse tempo, eu acho que o senhor deixou Diamantina ela pré-estabilizada a crescer. O senhor acha que ela deu estagnada? É. Você acha que poderia estar maior nesses 16 anos? Na verdade, uma pergunta que você fez, eu diria muito inteligente. Mas eu acho que nós estamos numa fase agora, Valdo, tá? De não olhar para trás. Fazer. Tá. Ah, mas não cresceu, não. Diamantino tinha 19 mil quando eu saí, tem 22 mil. De fato, se você olhar o número pela população, não cresceu. Mas eu acho que isso não é mais importante hoje. O mais importante hoje é olhar para frente. O mais importante hoje é pegar os erros do passado, acertar para que nós não tenhamos mais. E trazer mais. Exatamente. Eu acho que isso agora não vai mudar. Não adianta nós ficarmos procurar culpados. Não vai mudar. Não se volta ao passado. Tá? Ontem foi encerramento de uma festa. Eu já falei a palavra ontem. Então ontem não volta mais. Só lembrança. Ontem, o encerramento da Semana do Trabalhador já entrou para a história. Ah, mas só tem 24 horas, não importa, já entrou para a história. Eu acho que agora nós temos que olhar para frente, acreditar que o desenvolvimento existe, mas nós temos que buscá-lo. Nós temos que mostrar para as pessoas a cidade só muda se cada um de nós fazermos a nossa parte. Tá? Eu acredito que Diamantino precisa de muitas mudanças. Eu andava no seu bairro aqui agora, um condomínio particular. Confesso que fiquei um pouco aborrecido. Fiquei um pouco aborrecido porque eu gostaria que esse condomínio já tivesse limpo. Porque os terrenos aqui são particulares. Sim. Então cabia a cada proprietário aqui do Alto da Serra limpar o seu lote. Como é que nós vamos querer uma cidade arrumada se nós não estamos fazendo a nossa parte? Não contribui. Ah, então é um loteamento, um condomínio dos mais bonitos de Diamantino, um dos mais novos. Mas ele precisa fazer a sua parte. Cada proprietário que adquiriu a área aqui, começa a limpar. A parte da prefeitura ela vai fazer. Não, mas o lote particular é seu. É da sua responsabilidade. O senhor mandou roçar ali, fica bonitinha a rua limpinha, mas aí eu mato, ó. Então eu acho assim que quem quer uma cidade bonita, faça a sua parte. Isso é mostrar amor por uma terra. Eu acho que isso falta para todos nós às vezes, tá? E vocês que estão no meio da mídia, ajuda a cobrar. O fato de cada um perguntar, o que eu estou fazendo para contribuir? As parábolas da vida ensinam. Você deve ter ouvido falar aquela do leão e do beija-flor. Tinha um incêndio muito grande na selva. E um beija-flor corria no riacho e trazia uma gota e colocava sobre o fogo.
incansavelmente. Ele fez isso aí 500 mil vezes durante o dia. O leão, no final da tarde, foi dar uma zombada. Moxa, você está adiantando que vai resolver alguma coisa? Essa gota que você está trazendo para apagar o fogo? Ele falou assim, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, o mundo seria diferente. Portanto, vocês aqui do Alto da Serra, vamos começar a demonstrar que amamos esse bairro. Vamos começar a limpar os nossos bairros. Deixa a prefeitura, que ela vai vir fazer, a parte dela. Mas o seu lote, ele tem que ser limpo. Tem que estar organizado. Nós estamos num bairro que, lamentavelmente, tem alguns lotes aqui, estão mais para a invernada, onde eu crio meu boi, do que o fato de ser um lote onde devia ser uma casa. Questão de segurança. Bicho, pode entrar alguém ali, estar escondido dentro de um lote desse ao lado da sua casa e você não vê. Ou animais, ou o nosso mal que nós tivemos esse ano aqui. Será que muito dessa dengue, da chikungunya e da zika, não foi alguns lotes baldios que não foram limpos? É uma reflexão apenas para que todos nós façamos. Isso aí é verdade mesmo. Tem um mato grande ali mesmo. Agora o senhor falou ali, rapaz, eu nem olhei aqui. Moço, olhou o comentário aí, o pessoal mandou, eu nem olhei nada. Deixa eu dar um time para os seus, Chico, deixa eu olhar aqui o que o pessoal tá falando. Fica à vontade, tem que deixar as pessoas participarem. É, porque eu nem olhei, fiquei todo escutando o senhor falando aí, que hoje nem bom dia eu dei pro pouquinho mais. E eu só no cuscuz aqui, gostei disso aqui, tá? Rapaz, tem 40 Vou aprender a fazer isso aqui. Ó, pra nós tá lá na Espanha, viu? Bom dia, meu amigo, que orgulho de ver você crescendo, João Andrés. Bom dia, Elisa, bom dia, Carlos tá aqui, meu Deus do céu, tem uma galera aqui. O áudio tá com eco, ficou baixo, você mexeu, amor? Já ajustaram? Deixa eu olhar aqui o que o pessoal colocou, aumenta não sei o que, esse aqui já viram tudo aí já, né? Sim. Bom dia. Faculdade UNED, o cara mandou aqui, Gilvan. Nosso prefeito está de parabéns, educação em primeiro lugar. Concorda, educação ninguém tira do indivíduo, amém. Top. Que bom. A galera tá mandando aqui. Que massa. Fui olhar aqui, que eu não tinha olhado aqui, não, pessoal. Eu sempre comento assim, eu sempre até brinco, o senhor hoje tá internacional, viu? O senhor tá lá no Maranhão. Não é eu que tô internacional não, tá? O senhor tá lá no Maranhão, viu? É você que tá me permitindo eu ser internacional, tá? Aí eu levo o senhor pro Maranhão, moço. Você tá lá agora, a galera tá vendo. Eu tô tendo uma oportunidade de chegar na Espanha, que eu acho que eu nunca tinha ido. Rapaz, eu acho que nós tá até em Portugal aqui já, mano. Se eu for olhar aqui direitinho. Voltando aqui, o seu Chico, o tema que o senhor abordou aqui. Eu acho muito interessante essa parte de quando o senhor fala de mídia, comunicação. Assim, como que o senhor lida com as críticas? Que o senhor, igual o senhor comentou pra mim, assim, o senhor falou que as pessoas, que o senhor está liderando, que é uma liderança. O senhor lidera para as pessoas, não para quem votou, para quem não votou. E algo que eu acho que pode-se dizer uma crueldade. Para mim é crueldade e outra, as pessoas não têm a mentalidade um pouco aberta. É assim, é as pessoas que votaram no seu que está torcendo para dar certo e as que não votaram torcendo para dar errado. Só que eu acredito assim que as pessoas que não votaram, em vez delas tentar acreditar, dar aquele voto de confiança e esperar dar certo, em vez de estar torcendo para dar errado, para falar, eu falei que ia dar errado. Eu acho que as pessoas já tinham que dar uma oportunidade, conhecer também mais, esperar um pouco mais, se as pessoas são muito imediatistas. Né? Eu só assumo a prefeitura, né? A gente vê como que estava indo. Inclusive, o senhor falou em relação da mídia, eu até perguntar para o senhor assim, como que o senhor lida com as críticas, né? Eu acabei de perguntar, já vou abrir espaço para o senhor comentar. No final do ano, eu fiz um vídeo aqui da cidade. Teve uma repercussão um pouco grande, rapaz. Não era muito quem tá esperando, não, mas teve uma repercussão bem grande. E assim, querendo ou não, a gente quase arrumou um problema, né? Com algumas pessoas aí por causa desse vídeo, assim. Como que o senhor lida em relação a uma crítica, assim? Bom, primeiro eu gostaria muito de ter acesso a esse vídeo, até para mim ter um ponto de observação. Mas o que eu queria dizer para você é que eu com muita tranquilidade, tá? Eu não tenho problema nenhum. Porque uma vez que eu resolvi estar na política, é primeiro para ouvir crítica. Servidor público significa o quê, Valdo? Tá? Servir ao público. E quando eu resolvi estar na política, sendo prefeito, eu tenho 4 anos da minha vida para servir ao público.
Então, quando vem uma crítica, naturalmente que você faz filtros. Você colocou uma coisa interessante. Tá? Quem está criticando é digno de credibilidade? A crítica procede? E se tiver errado, conserta. Ponto final. Dias atrás, eu tenho um amigo pessoal que trabalha na mídia há muitos anos aí, Jonathan Bolt. Apontava a ele os buracos da cidade. E eu disse para ele com toda a tranquilidade do mundo: Jonathan, você está certo. Porque os buracos estão aí, eles são inegáveis, você está mostrando. Só fiz uma ressalva. Não diga que esses buracos surgiram 1º de janeiro. A única ressalva que eu fiz. Ele já vem de uma data onde um gestor teria que ter tampado. Porque se eles tivessem feito a obrigação de dever de casa no passado, eles não teriam chegado em janeiro. Portanto, a crítica é uma coisa que a gente absorve com muita tranquilidade. Principalmente quando ela vem no intuito de que a gente acerte. Quando eu fiz uma crítica no seu bairro, que eu não gostei do fato que encontrei alguns terrenos baldios aqui, não é de forma pejorativa, é de forma construtiva. É para sensibilizar aquele proprietário a falar assim, ó, segunda-feira eu vou colocar uma roçadeira lá para mim não escutar aquilo que o prefeito e o Valdo falou no podcast. Essa é a intenção. Então eu encaro a crítica como coisas positivas, tá? Naturalmente fazendo um filtro, tá? Porque tem pessoas que não sabem não têm nem a responsabilidade para criticar, porque a crítica, na minha opinião, até ela tem que ser feita com muito fundamento, com muita consistência e de verdade, não apenas jogado ao léu, ao vento, como algumas pessoas irresponsáveis às vezes o fazem. Eu fico vendo o senhor comentando isso aí, é bem interessante, assim, porque eu, assim, tem situações, tem coisas assim, que aqui agora... O seu café tá muito bom, tá? Que as pessoas às vezes me marcam, às vezes falam... É você, Andressa, né? Não, dessa vez foi ele que fez. Ah, então ele tá de parabéns, tá? Que as pessoas comentam assim, seu Chico, em relação de igual esse vídeo que eu comentei, né? A gente fez um vídeo sobre a decoração da cidade. Perfeito. Né? Só que assim, eu acredito assim, igual o senhor comentou, eu sou uma pessoa que eu tento trazer um pouco de humor em tudo que eu faço. Porque sério e vídeo sério todo mundo já faz, só que algo que o senhor fez uma colocação que é algo que é meu, não é das outras pessoas, é assim, eu acredito que a gente fazer uma crítica construtiva é uma coisa. A gente fazer uma crítica ofensiva é outra coisa. Que é igual você falou, a gente lá, beleza, gravou um vídeo, criticou algo, tá, mas tem fundamento, igual você falou, tem fundamento? Não se questiona. Tem quanto tempo? Como que tá? Tem acessibilidade? Você consegue ter um contato? Você consegue, falar com o prefeito para esse aqui, prefeito, como tá isso aqui? Eu acredito assim, que a população, às vezes, eles querem fazer uma crítica sem base, certo? E a crítica muito ofensiva, é algo que eles tentam trazer que é para ofender ou para diminuir a pessoa, né? Para diminuir o prefeito. Às vezes é algo que acontece que às vezes o senhor está sabendo, ainda não chegou no senhor ainda. Porque para isso tem o prefeito, certo? Mas tem toda uma comissão por trás e abaixo ali para poder resolver isso, certo? E assim, esse vídeo que de particular que eu falo, né, a gente fez um vídeo de decoração, só que assim, tem pessoas que trouxe pro coração esse vídeo. Só que o meu vídeo, da minha crítica foi o quê? Falando que a gente não tinha decoração, porque todo fim de ano a gente tem decoração em Diamantina. Isso nada mais justo, ter uma decoração, deixar a cidade bonita, deixar uma entrada da cidade bonita ali na decoração de fim de ano. E a gente não teve. Então o vídeo que eu fiz foi em cima disso. Eu fiz uma crítica com um pouco de humor. A gente trouxe esse vídeo falando da decoração. A gente andou nas praças, gravou uns vídeos. Então assim, nas praças a gente via que o mato estava gigantesco. Dentro da praça. Em dezembro a praça não tinha como você ir. Eu tenho na minha vida sempre um ditado que diz: do limão à limonada. Eu vou querer esse vídeo por uma razão. Para mostrar que esse mato das praças já estava de janeiro para trás. Já? Não como dizem agora. Então eu acho isso aí extremamente positivo. Nós fez em dezembro, nós fez antes do Natal. Acho que eu fiz no começo de... A verdade é o seguinte, que nós temos que pensar o seguinte, Walter, brincadeiras à parte, o que a gente tem que pensar é o seguinte, tá? Viremos a página do passado. Sim. Tá? Vamos olhar para frente. Se a cidade, de repente, não estava a contento no ano passado, se não havia decoração no ano passado, mas pode ter decoração agora.
Pode ter decoração no final de 2025. Aí já vai um desafio para as pessoas. Não cabe apenas o prefeito. Arruma a sua casa também. Deixa a fachada. Deixa a fachada bonita. A cidade, quando alguém fala assim, vou a Gramado, vou a Canelas. Lá não é o prefeito. A cidade inteira envolve naquilo. Eu fui conhecer uma cidade no interior de São Paulo, chamado Guararema. 30 mil habitantes. Lá tem um festival que toda São Paulo desce para lá. Uma cidade de 30 mil habitantes que chega a ter 120 mil habitantes no período de festa. Mas a cidade toda se envolve por conta daquilo. Portanto, já vai um desafio aqui. Ideia do Valdo. Se não der certo, é culpa dele. Aí, ó. Você vai Já falar, eu vou agregar já que também. ele faz um vídeo de humor criticando a não arrumação da cidade no final do ano, já faz agora também um de humor, pedindo para as pessoas engajarem e transformar a cidade no próximo final do ano. Coloca lá os adereços de Natal, mas principalmente, pinte a calçada, arrume o meio-fio, faça a sua parte pelo menos na frente da sua casa. E uma luzinha daquelas de Natal na porta, dizendo no centro, um Feliz Natal. O seu vizinho já vai ficar contente com você, eu tenho certeza absoluta disso. O desafio tá lançado aí pra vocês que estão acompanhando aí, viu? Que vocês ficam cobrando. Quase tomei borracha também no fim do ano, cara, esse negócio aí. Mas o desafio tá lançado, é algo que você fez a colocação muito importante, até virar pra olhar pro pessoal que tá assistindo. Próximo fim do ano, o prefeito tem a responsabilidade de decorar as avenidas, mas a frente da sua casa é sua. Então, o desafio está lançado, bora ver que esse ano vai ser diferente. E a gente vai fazer uma decoração incrível na cidade inteira. Aê. E querendo ou não... Deixa o prefeito tomar conta das praças públicas, dos canteiros públicos, das vias públicas. E querendo ou mas não... você proprietário, tem que ser organizado. limpa seu lote, coloca um adereço na porta da sua casa. Isso aí é transformar a cidade, aquela que todos nós amamos. Que já manda aqui, alô, comerciante, bora comprar uma decoraçãozinha mais bonita aí, viu? O pessoal vai comprar em peso para organizar, que esse fim de ano tem que estar bonito. Vamos fazer o desafio, tá? Desafio tá lançado. Eu já estou ficando até preocupado, estou achando que o Valdo tá ligado a alguma dessas empresas aí. Não tenho, vou começar a comprar agora para chegar no fim do ano e conseguir vender. Um incentivo a todos os comerciantes, tá? Vamos fazer uma Diamantino diferente, vamos fazer uma Diamantino melhor. Procurar os adereços bonitos pra gente fazer uma decoração massa. O desafio tá lançado. E aí a gente vai estar na rua aí, viu? E você vai ter que ir pra rua, se Deus quiser, a fazer um outro vídeo. Mostrando. Para retratar o que você fez no ano anterior. Falou, olha, agora eu sou obrigado a dar a mão palmatória. Mas não foi o prefeito, não. Foi ajuda minha de ter ressaltado aquilo e de cada um que arrumou a cidade, deixou a cidade mais bonita. Deixou organizado, cara, é muito massa. Isso é incrível. Cara, que bate-papo top. E eu falo assim, quando a pessoa, é igual eu falei assim, hoje pra mim tá sendo algo incrível, né? Primeiro pela, querendo ou não, a gente trouxe hoje uma figura muito importante para a cidade, né? Que primeiramente a gente trouxe o prefeito da cidade, mas também a gente trouxe uma pessoa que tem um carisma muito, muito massa, né? Gostei dos carisma muito massa. Eu não me considero isso não, mas eu Ave Maria. É porque acho que toda vez que as pessoas conversam com o senhor, sempre são temas, querendo ou não, faz o senhor parar para o senhor pensar muito para poder falar. Então, assim, hoje não, a gente consegue ver que o senhor está se divertindo, né? Está interagindo, está sorrindo. E isso para mim é muito gratificante, né? Muito gratificante, porque eu falo assim, que ano passado, quando a gente começou esse projeto, era um sonho assim de trazer pessoas para contar a história, né? Perfeito. E hoje eu tive o privilégio de conhecer a sua história também. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Tá. Da onde a ideia e por que chamar o Chico Mendes? Rapaz, agora o senhor... O que me trouxe, na verdade, convidar o senhor para trazer, para o senhor falar, contar a sua história de vida, o que trouxe o senhor para a política, como que foi a sua infância, eu acho, você quer colocar? Para mim eu pensei assim, eu falei, cara, nós vai levar uma figura pública, mas ao mesmo tempo, eu já tinha escutado algumas histórias, que as pessoas às vezes não contam só as coisas boas, né? O pessoal só quer contar as coisas ruins. Só que o pouco que eu ouvi, que eu perguntava, era tipo assim,
como que foi a adolescência do senhor, como que foi a infância do senhor. Então tem pessoas que conhecem o senhor na rua, que gostam do senhor de verdade. Né? E as pessoas comentaram comigo assim, não, mas as pessoas hoje só vê só o Chico Prefeito. Mas ninguém sabe quem que é o Chico sem ser o prefeito. Perfeito. As pessoas não têm esse tempo. E algo que me motivou, algo que para mim foi a base, foi o senhor ter trazido a Unemate para cá. Por que eu falo o senhor ter trazido a Unemate? O senhor comentou também já sobre isso. Que foi o senhor ter que sair daqui para o senhor estudar fora. Então isso assim, são coisas que às vezes as pessoas não sabem. As pessoas acham que o senhor nasceu e cresceu no berço de ouro, que teve tudo que queria, que estudou, que cresceu, que formou, ele tem a Procria porque ele deu sorte, ele virou prefeito porque ele deu sorte. E assim, esse outro lado as pessoas não conhecem. Valdo, as pessoas não sabem, tá? Mas eu via a minha mãe, quando via muito, era 2 vezes por ano. Isso aí as pessoas, é isso que eu falo. E quando tinha problema de greve na faculdade lá, era 1 vez por ano. E alguns natais, algum ano novo, eu não pude vir para casa. Por quê? Porque eu estava no período de aula. Uma vez que tinha entrado greve, eu tinha que ficar lá, dada a distância. Então, eu não considero isso como sacrifício. Eu considero isso como aprendizado. Igual fala, mês passado agora eu fiz 33 anos, dia 5 de abril. E a minha mãe veio pra cá no mês retrasado. E aí eu ia fazer meu aniversário, ia fazer só... vamos fazer um bolo, vamos fazer... Só que assim, tinha 14 anos que eu não comemorava meu aniversário com eles. Nossa. 14 anos, então... Algo que era pra ser um jantar, algo que era pra ser algo bem simples, bem básico. Falei, não, cara, a gente tem que transformar esse momento em algo que vai ficar marcado. Porque, tipo, minha mãe, nós mora aqui, fez 10 anos. E ela nunca veio aqui. Né? Meu pai, que é meu padrasto, ele tem 82. Né? 82 anos, tá com câncer de próstata. E pra ele essa viagem foi uma das viagens assim, mais longas. Que, tipo, ele saiu do Maranhão, ele foi pro Pará, tem outros filhos dele lá. E ele ficou lá um período de um mês e pouco, né? E tem dias que quando ataca ele não consegue nem se mexer direito, com Nossa. dor. Com muita dor. E aí a gente se juntou aqui, e aí minha mãe, a gente conseguiu comprar a passagem, ele veio de avião pra cá, ficou com a gente quase um mês aí. E aí você sabe como é que é uma pessoa de idade, né? Lá no Maranhão tem a terrinha, tem a tarra com milho plantado, tem as galinhas dele, tem um porco dele, que ele não abre mão, e aí começou a endoidar pra ir embora, e tem minha avó também, que tá com 70 e poucos anos também, que tá bem velhinha, né? Tá enxergando bem pouquinho, e ele começou a querer ir embora, e assim... Ele fez outra loucura, né? Que a gente estava tentando comprar a passagem para mandar ele de avião de novo, porque é mais rápido, né? Então ele teria um sofrimento menor. Mas ele não, que queria ir. E ele foi de ônibus, ele saiu daqui. Ele saiu daqui na sexta-feira, ele chegou domingo de tarde lá. 3 dias sentado dentro do busão. Então assim, pra mim foi algo que foi inédito. Então a gente abre mão de muita coisa, né? Igual o senhor comentou assim. E quando o senhor fala, quando o senhor fez a pergunta em relação de... o convite de trazer o senhor. Eu acho que pra mim, esse meu projeto, esse que é algo que a gente sonha, que a gente trouxe, é pra eternizar as pessoas. Isso aqui é pra eternizar as pessoas, é pra deixar a história da pessoa aqui, não só a história do prefeito Chico Mendes, que é algo... Você tá um entrevistador mais liso que o entrevistado. Até agora você não me respondeu, tá? Qual a finalidade, de fato, de ter chamado o Chico Mendes? É isso que eu acabei de falar pro senhor contar realmente quem que é o Chico Mendes. Mas eu quero saber, na vida pessoal do Valdo, vai significar alguma coisa para você? Para mim sim, eu acho que sim. Vai sim, porque eu acredito assim que do tamanho que nós né, do tamanho do meu projeto, o meu sonho é muito grande. O meu sonho é muito grande. Mas eu acho que assim, a figura em si, de trazer o prefeito da cidade, né, e um projeto que a gente tem, que ele é pequenininho ainda, que é uma semente pequenininha, que a gente vem ralando, batalhando. Pessoas que a gente convida, que não vêm, né? Pessoas que a gente convida, não vem, pessoas que falam que vai vir, chega próximo, fala que não dá pra vir. E assim, isso, querendo ou não, vai dar uma credibilidade pra gente. As pessoas vão começar a acreditar, eles vão começar a ver que isso aqui não é uma brincadeira, que a gente traz pessoas que, pra contar a história, pra gente abrir um espaço para as pessoas contar a história dela. Que bom saber aqui. Pra eternizar a história dela, né? E assim, pra gente também ouvir, pra gente poder também ter uma acessibilidade a mais, igual o senhor comentou aqui. O senhor já dá essa acessibilidade pras pessoas. Algumas pessoas não procuram. Né, algumas pessoas falam, mas como que eu vou lá falar isso pro prefeito? Como... Não, mas a gente tem acessibilidade. A gente tem essa acessibilidade. E isso aqui é uma prova viva disso. A gente tem acessibilidade disso.
né? E para o tamanho que a gente conseguir trazer o prefeito de uma cidade, que aqui a gente está na minha casa, trazer o prefeito da cidade dentro da minha casa, dentro do meu projeto, do meu sonho, para o senhor contar a sua história, né? Contar fatos inéditos, né? Que a gente já teve aí e que o senhor acredita muito na cidade, que a cidade pode crescer muito ainda e vai crescer muito ainda. E eu torço para isso, eu torço que dê muito certo, que Deus abençoe, que cresça, que evolua, que dê muita saúde, muita mentalidade, muito discernimento para o senhor lidar com todas as divergências, as dificuldades no dia a dia, que isso acontece todo dia. Eu vou, na verdade, até, eu sempre tenho comigo, tá? E eu cobro muito da minha assessoria, tá? Com quem eu vou falar, o que eu vou falar. Mas principalmente, aonde eu estou. Antes de vir para cá, quando me passaram o mapa da localização, que foi somente hoje, eu estou indo para o Altos da Serra. E eu, como gestor, eu tenho obrigação de pensar a cidade como um todo. Já dei notícia para você e para a Andressa das casas que vão acontecer aqui do lado. E, infelizmente, eu tive que fazer um comentário dos lotes que não estão devidamente limpos, mas que os proprietários, a partir de segunda-feira, eu tenho certeza que o farão. Mas na campanha, meninos aí de 10, 12 anos pediram para mim: Chico Mendes, nós jogamos bola lá no Alto da Serra. Então nós temos que sair aqui do Jardim Alvorada para ir no Alto da Serra. E eu já olhei, viu, Valdo, tá? Tanto no Google como de forma física, esse possível acesso interligando Altos da Serra com o Jardim Alvorada. Mas você está pensando apenas nas crianças? Não. Eu estou pensando nos pais, que terão um novo acesso ao Jardim Alvorada e vice-versa, do Jardim Alvorada para cá. Nesse bairro, Deus queira que aconteça, vai acontecer um posto de saúde, a unidade básica de saúde, que vai acontecer aqui no Alto da Serra. Outra informação inédita. Tá? E isso para vocês significa muito. Sim. Muito que para nós. Então, nós estudamos, sempre que nós vamos conhecer um bairro, a gente procura saber a realidade local. E eu só poderia dizer que essas quatro coisas que já foram mencionadas, têm uma importância muito grande para vocês. Primeiro, vocês deixarão de ser fim, passarão a ser começo com a construção das casas depois. Terá uma grande avenida que interligará o Carimã com o referido bairro. Terão também uma unidade de saúde construída aqui, Deus vai permitir que isso aconteça. E aquela interligação daqueles meninos que saem lá do Alvorada para vir jogar bola na quadrinha ali. Na quadra aqui, certamente a vontade deles será atendida. Essa é a função do gestor. Ele tem que enxergar a cidade como um todo, ele tem que enxergar o município como um todo. Eu faço até um desafio. Eu duvido alguém que já foi prefeito ou é prefeito, seja o que for, até vereador, que conheça o município como eu conheço. Porque nas minhas horas de folga, que é as madrugadas... falar que é bem pouca. Eu acordo cedo todos os dias, tá? Às 4 da manhã já tomei meu Guaraná em pó. Tá? Como eu já tenho o hábito aqui do cuscuz, lá do Nordeste, nós tomamos Guaraná em pó aqui em Diamantino, no Mato Grosso. Eu tomo meu Guaraná em pó às 4 da manhã. É aonde eu estudo, é aonde eu penso o meu dia, aonde eu penso a minha semana, aonde, não raras vezes, vai uma mensagem para a minha assessora de comunicação, já puxando a orelha, ou já pedindo que ela providencie material para que eu possa vir num podcast desse aqui e responder as perguntas. Embora aqui foi tudo de improviso, porque minha vida é improviso. Tá? Eu sempre faço as coisas de forma espontânea. É isso que ela pega. Por isso que eu digo que com tanta naturalidade eu vim no seu bairro. É pensar que eu estudei para te responder essas perguntas sobre as casinhas, sobre esse acesso, sobre o bairro que não está devidamente limpo, principalmente os terrenos baldios. Não. Eu já sabia que a unidade de saúde básica já vai acontecer aqui, no centro do bairro, na unidade, naquela área institucional da prefeitura. Isso é a nossa missão. O gestor, ele tem que pensar no que é melhor, não para você, Valdo, nem para a Andressa, mas para os filhos de vocês, é para uma geração que vai vir aí. Nós temos que pensar longe, temos que pensar grande. Tem que pensar na frente, tem que estar olhando ali. É igual a Ana perguntou para mim assim, ela falou assim, Valdo, deixa eu te perguntar,
qual que é o roteiro lá que você segue pra mim ver o que é as perguntas. Falei, Ana, não tem roteiro não, nega. Aqui não tem roteiro. Ela mandou depois pra mim, Valdo, manda a localização do estúdio. Do estúdio não, moça, é lá em casa mesmo. E assim, eu às vezes eu até tento, já tentei, mas roteiro não... Eu não consigo ter roteiro pra mim. Eu acho que engessa muito e parece que, querendo ou não, você coloca a pessoa dentro de uma bolha, assim, ela fica numa pressão ali que ela tem que responder aquilo, eu tenho que perguntar aquilo, ela tem que responder aquilo. Eu tento trazer a pessoa em si, né? A pessoa ficar à vontade, ela comentar o que ela sente que ela pode comentar, que ela pode falar. Eu vou tentando entrar na vida dela, vou tentando guiar da melhor forma possível, né? Que eu vejo assim, porque eu acho que quando eu pego um roteiro, eu começo a engessar algo que pra mim tem que ser espontâneo, igual você falou. Perfeito. Espontâneo. Dá pra gente ver que o senhor tá sorrindo, que o senhor se diverte, está se divertindo, o senhor comenta, o senhor fala. Aquilo que o senhor lembra, o senhor comenta. Então esse é o intuito, né? É o intuito desse projeto meu. É trazer isso, é trazer o Chico Mendes. E Deus vai abençoar, tá? Trazer isso, e foi muito massa, né? Muito massa. Assim, eu não sei se tem mais alguma coisa que o senhor quer comentar, né? Que tá olhando a hora aqui. Né? O senhor tem outros compromissos também. Mas se tiver algo que o senhor queira comentar que ficou meio por fora, o senhor pode ficar à vontade. Se o senhor lembrar aí... Bom, eu, na verdade, eu gostaria apenas de agradecer. Agradecer a oportunidade que eu tive na vida. Primeiro, ouvir de você que pode contribuir de alguma forma para o seu crescimento. Que pode dar credibilidade ao seu podcast. Você, na verdade, você está me devolvendo a credibilidade, eu já fico muito grato. Então eu espero ter contribuído de alguma forma, eu espero ter passado algumas informações relevantes sobre o bairro, eu espero ter passado algumas informações relevantes sobre o município, sobre a cidade, sobre a gestão. Espero, nesta oportunidade também, de agradecer a cada um que está aí, mas principalmente os que forem convidados, venham. E se não puder vir, não deixa para a última hora. O Valdo, por hora não tem interesse. Mas pela insistência dele, por 3 ou 4 vezes que ele falou comigo, eu falei assim, esse menino merece o mínimo de respeito da minha parte. Foi quando eu disse para Ana, vê o que você consegue fazer, acha uma agenda, vamos lá conversar com ele. Porque na verdade nós temos muita tranquilidade com relação a isso. Tá? Eu gostaria apenas de enfatizar. E aí, ó, vamos fazer um chamamento. Um domingo de manhã, ninguém está de ressaca aqui da festa do trabalhador. Tá? Porque no nosso time é proibido ter ressaca. Todo mundo tem que ter energia positiva no dia seguinte. Vamos aproveitar. A Expo Diamantino está vindo aí. Já ia perguntar. Então, a Semana do Trabalhador foi apenas um aquecimento. Eu já ia perguntar para o senhor como para que nós possamos fazer uma festa diferenciada e Diamantino resgatar aquilo que falta aqui. Amor próprio, credibilidade e elevar a autoestima. É a esperança de dias melhores que me fez ser prefeito e eu quero passar cada dia isso para cada morador, para cada cidadão, para cada criança. Ame essa terra como eu amo. Só para complementar que o senhor soltou da exposição, eu já ia perguntar para o senhor em relação disso aí, né? O pessoal me perguntou lá no Instagram e quando me vê, né? Falou, o prefeito vai lá, pergunta para ele se ele vai trazer uma banda do Nordeste. O pessoal quer saber da banda do Nordeste, vai vir ou se vai vir só sertanejeira. A galera tá querendo uma banda nordestina aqui, uma banda... Aí fica a critério do nosso prefeito, né? Vamos estudar cada caso. Você sabe que a festa é uma festa popular, uma festa do povo. Ela tem um custo alto, como teve a Semana do Trabalhador. Aí eu tenho que aproveitar, agradecer as parcerias, as pessoas que contribuíram para a festa, as pessoas que aportaram recurso para que a festa acontecesse. E não vai ser diferente na exposição. Não vai ser diferente quando nós vamos chamar os parlamentares. Venha valorizar Diamantino. Porque para mim, Valdo, tá? Quando eu chego perto de um deputado e ele olha para mim e fala assim, dá gosto de colocar dinheiro em Diamantino porque confiamos em você, me dá mais responsabilidade. Isso para mim é motivo de muita alegria. E isso eu não posso deixar perder. Para que isso não aconteça, é responder à altura a todas as pessoas que confiam em mim. Pode ter certeza. O Chico Mendes vai sair que pra mim não... de cabeça erguida. Ele vai permitir que isso aconteça. Isso que para mim não perder espaço, deixa eu perguntar aqui pro senhor e pra Ana que tá aqui. Ana,
na exposição, como é que eu faço pra me botar essa logo minha lá naquele telão lá? E depois vocês estudam a possibilidade e a gente vai conversar depois nos bastidores, Ana, como que a gente faz pra gente colocar a logo do Café Histórias lá naquele telão da exposição. Eu sei que tem uns patrocinadores. Ana, responda a pergunta dele, fala, olha, começa pensando em retratar no final do ano a sua piada de humor, embora não me atingiu, porque eu não estava prefeito naquela aí, mas a gente vai fazer, vai com fé em Deus, vai dar certo, mas a gente vai trocar uma ideia assim, eu quero ver se a gente consegue colocar lá, vai ser mais um ênfase também pra gente, mas assim, a gente vai entrar no encerramento aqui, o seu Chico. Antes de finalizar, não tocou no assunto que o senhor também é produtor rural. Como que o senhor está gerenciando a prefeitura, a sua vida pessoal e mais ainda tem o senhor é veterinário e ainda tem a parte Olha, que é uma pergunta muito inteligente, Andressa. Ela tá encucada que eles têm desde cedo. Ela falou, quando eu fui prefeito a primeira vez, eu tive muita dificuldade. Porque eu não pensei isso antes. Eu tinha 33 anos, saí prefeito e ponto. Não pensei isso antes, agora não. Eu tenho na Procria, na minha opinião, o melhor gerente de Diamantino. Ponto. Para mim, ele é o melhor. Temos na fazenda um grupo familiar coeso, cada um cuidando de um setor. E eles continuam cuidando do setor, principalmente do plantio de soja, arroz e milho. E eu não consegui abandonar a pecuária. Eu me divirto gerenciando a pecuária na fazenda e a resposta é muito simples, Andressa, tá? Ao invés de acordar às 4 da manhã, eu acordo às 3h30 e dedico pelo menos 30 minutos do meu tempo a pensar fazenda, a pensar a parte de pecuária. Na verdade, não existe falta de tempo. Aquela desculpa que eu não vim visitar você, Andressa, você, Valdo, porque eu não tive tempo, não cola. Porque se eu quisesse, o tempo eu teria feito. Portanto, eu arrumo tempo durante o dia. O dia deu 24 horas. Deus foi tão justo que deu 24 horas. Das 24 horas, 12 para descansar ou 12 para dormir. Então, eu tenho a divisão de responsabilidade muito grande. Você não fez uma pergunta, mas das mais inteligentes. Como é que divide tudo isso? A família, quem toma conta, é a esposa. Eu não tenho vergonha de assumir, Valdo, tá? Que eu sou mandado por mulher, sim. Tá? Ou é 2. A última palavra lá é a minha. Vou. Tô indo, tá? Então, eu divido dessa forma, cada um cuidando do seu setor. Eu tenho um gerente bom na loja, temos bons administradores na fazenda, na parte de agricultura, e eu tomo conta da pecuária. E ainda tem uma clínica veterinária, que era o meu hobby. Mas lá também tem uma boa pessoa. Aí vai o veterinário, meu amigo Robson, que trabalha comigo há muitos anos. Tinha uma veterinária de minha extrema confiança, mas por problema familiar, ela voltou para a terra dela, a nossa querida Nayara. Então, eu divido cada minuto com cada um. E confio nas pessoas, porque para que você ter sucesso, não é seu. Tá? Não é seu. Um dia, alguém me perguntou, você está confiando a sua assessoria a uma menina de 20 anos? Não. Eu estou confiando no talento de uma menina de 20 anos. Mas ela sabe que também tem um bom tutor, alguém que gosta dela, que mostra o bom caminho a ser seguido. E a Ana hoje já é pedida por muitos. Não vou dizer cobiçada porque a palavra é pesada, mas ela é procurada por todos, porque ela vem e será também alguém da escola de Chico Mendes, Deus vai abençoar a caminhada dela. Então é apostar nas pessoas, é acreditar nas pessoas. Isso que faz a diferença. Eu tenho um grupo de secretários novos, tá? Que alguns nunca tiveram na gestão pública, alguns outros já, mas a maioria são novos. Mas aí torna-se um desafio para cada um deles querer fazer melhor. E essa é a nossa missão. Mas a pergunta sua foi proposital e veio numa boa hora. Top demais. Então, eu acredito que seja isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí, irmão. É perfeito sobre o Osso da Serra. Vamos começar pelos lotes, né? Um já mandou aqui. Era em Paulote. Não, mandou aqui lotes, aí mandou lotes públicos, né?
Ah, mas esse vão ser limpos, não precisa preocupar não. Com certeza. Nem tem um, né? Cadê? Coloca no coração, conta comigo. Parabéns, perfeito, pelo evento dessa semana. A Semana do Trabalhador, com esse evento ficará marcado mais um capítulo da nossa cidade. Parabéns. Desenvolvimento, eu acho que... Moça, você viu alguma pergunta aí? Não tem não, né? Tá de boa. Fala da sua pergunta, você sempre pergunta. Qual que é delas? Já nem lembro. Saudade. Ah, verdade, cara. Eu sempre faço uma pergunta, a Andressa lembrou que era tanta coisa na minha cabeça aqui. Ixi, Maria. Caiu o trem aqui. A pergunta que eu faço, eu sempre pergunto, ô, seu Chico. Deixa eu botar aqui que ele vai pegar aqui também. A pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas que vêm aqui é tipo assim: uma saudade. Uma saudade. Uma saudade. Alguém, alguma coisa, algo que o senhor deixou de fazer, que o senhor sente saudade. Eu acho que isso aí é uma pergunta tão ampla que levaria 2 ou 3 dias para responder. Porque saudade é uma coisa que é um tema amplo. Sim. Envolve sentimentos de um elo perdido, de um parente perdido. Envolve o sentimento de uma cidade outrora mais pujante. Uma saudade que eu tenho. Vontade de ver o Diamantino que já vi no passado, cheio de esperança de dias melhores. E essa é a razão que eu tenho para estar perfeito. Se fosse pensar em elo, se fosse pensar em uma coisa próxima, quem sabe a minha mãe? Porque eu venho de uma sociedade extremamente matriarcal. Até pelo fato de ser jovem, quando perdi meu pai, fui educado, pai e mãe. E pulso firme. Uma frase que eu nunca esqueço. Ela dizia: filho, se você não for cumprir, não combina. Palavra se cumpre. Papel discute os itens. Então ela dizia o seguinte: pelo nível de escolaridade, que não era muito alto, ela dizia que seja um exemplo de pessoa que combina e cumpre. Saudade é muito amplo. Saudade da minha mãe, saudade de dias melhores do Diamantino, saudade da minha infância. Portanto, é muito amplo. Mas eu diria para vocês que é bom ter saudade de tudo. Nem sempre das coisas boas, mas das perdas, porque com elas você aprende também. Se fortalece também, né? Quando a gente fala uma saudade assim, eu já ia fazer outra pergunta, mas você já respondeu, né? Que seria uma tristeza, né? Algo que mais motiva o senhor, a parte mais emocional, que eu acho que o senhor não demonstra muito essa parte. Porque tem pessoas que confundem o emocional com fraqueza. Mas a gente sabe que... Eu sempre costumo dizer para as pessoas que vêm aqui que só o senhor sabe das suas dificuldades, das suas limitações, dos seus monstros, né? Do seu dobrar no joelho. A gente vê aqui pelas imagens, a gente acompanha também que o senhor é uma pessoa muito religiosa. Então, assim, só o senhor sabe o seu dobrar do joelho, só o senhor sabe no seu apagar da luz. Então, a briga a gente sempre tem no decorrer do dia, mas eu acho que essa parte poucos conhecem, essa parte sentimental do seu Chico Mendes, né? Mas o senhor comentou, né, que seria uma das maiores saudades, seria essa. E a maior perca também, com certeza, algo mais triste seria isso, né? Que é da sua mãe, que eu acho que não tem, é uma brecha que vai ficar para sempre, não tem. Vai até um adendo aqui que eu falaria para vocês com todas as letras, tá? Talvez uma mãe, um pai, você precisa perdê-los para ver o quanto faz falta. Muitas vezes eu vejo filhos e filhas aí a destratar pais e mães. Eles não têm noção o quanto um dia aquilo vai fazer falta para eles. Portanto, você que tem o pai, a mãe, faz o que você fez. Traga ele mais uma vez aqui com toda a limitação de doença que ele teve. Ou você saia daqui e vai lá visitá-lo.
Eu acho que isso é sinal de respeito. E, com certeza, valorize em vida. Que é o primordial. Né? Porque depois que perder não dá mais tempo. Não chega mais. Agora vamos encerrar nossa conversa. Vamos lá. Você vai longe se eu deixar, viu? Vai. Mas assim, eu particularmente assim, pra gente entrar no encerramento, né? Eu queria só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer o senhor ter disponibilizado o seu tempo, né? Por o senhor estar aqui, a gente sabe que o senhor está com a agenda lotadíssima aí, né? O senhor está prestigiando esse projeto. Muito obrigado mesmo, de coração mesmo, o senhor ter participado com a gente. Né? Que Deus abençoe o senhor cada dia mais, que Deus dê discernimento, igual eu comentei, que Deus dê muita saúde, né? Que o senhor venha fazer um bom governo, que o senhor venha desenvolver Diamantino, que a gente vê e sente que esse é um desejo enraizado no senhor, que está no seu coração, né? Que o senhor venha governar para todos, o senhor venha fazer um excelente trabalho. A gente está aqui na torcida para isso, a gente vai estar aqui gravando para isso também, né? E como eu comentei em relação das críticas, a gente vai estar fazendo, igual eu falo assim, eu vou estar tentando gravar vídeos, vou estar tentando ter mais contato com o senhor, mais contato com a Ana, não só para criticar, porque eu acho que não é só criticar, eu acho que é mostrar, mas também pedir, né? Quando a gente vê algo, a gente pedir. E quando for feito, a gente também vai lá, que a gente tem que ter a humildade e o caráter e a capacidade. A gente mostrou que estava errado e foi consertado, a gente ir lá e mostrar que o senhor vem fazendo um trabalho. E assim, que o senhor abençoe e continue sendo esse cara, que o senhor tem um coração gigantesco. Muito obrigado por ter me atendido em todas as vezes que eu parei para falar com o senhor. Que Deus abençoe cada dia mais e mais. E que o senhor venha só desenvolver um grande trabalho, um grande governo. A gente está aqui na torcida para que tudo dê certo. E o que depender da gente vai estar aqui também para ajudar. Né? E precisando a gente estar aqui, é só dar um grito que a gente está aqui. Mas muito obrigado por participar com a gente do nosso Café Histórias Podcast. Tá? E pode ficar à vontade para fazer os agradecimentos finais. Bom dia, um abraço a todos. Eu já fiz um compromisso comigo aqui com o Valdo, tá? No final do ano, eu vou vir aqui na casa dele para ver se tem pelo menos um Feliz Natal, um bom Ano Novo todo, principalmente se ele estiver cumprimentando o vizinho. A todos os diamantinenses, nossos abraços, nossos agradecimentos pelos final de semana, pela festa, pela participação. E dizer, vamos ter esperança de dias melhores. Isso acontecerá. Um abraço. Um abraço, obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Café Histórias Podcast. Dessa vez com o nosso excelentíssimo prefeito Chico Mendes. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado a cada um de vocês que participou e que acompanhou a gente até aqui. E os próximos que virão, fiquem ligadinhos. E vocês que vão ver depois, muito obrigado. Não esqueça de seguir. Um abraço, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Sucesso. Muito obrigadão.